Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje na nossa aula de História nós vamos aprender a como transformar anos em séculos. Primeira coisa, nós precisamos conhecer os algarismos romanos, que são na verdade os símbolos que representam os séculos. Tem vários, mas eu coloquei os 3 que nós mais utilizamos na disciplina de História, então eu vou concentrar na área de História, ok? Eu separei por cores, para a gente poder facilitar um pouco melhor o nosso entendimento. Então, nós temos a letrinha I, que corresponde ao número 1, a letrinha V, que corresponde ao número 5, e a letra X, que corresponde ao número 10. E são com essas letras que nós vamos fazer as somas dos algarismos romanos para identificar os séculos. Então, a letrinha I, ela pode se repetir até 3 vezes. Então, ela pode ser o número 1, aí ali embaixo, 2 vezes o I é o número 2 e 3 vezes o I é o número 3. Agora, ela não pode repetir 4 vezes. Então, como que eu vou fazer o século 4? Aí eu vou fazer somatória ou subtração. Como que funciona? Então, eu vou pegar a letrinha I, que vale 1, e a letrinha V, que vale 4. Como o número 1 é menor do que o número 5, eu vou subtrair, eu vou tirar. Então, eu vou tirar 1 de 5. Ou seja, se eu tiro 1 do número 5, sobra quanto? 4. Então, o século 4 é o I e o V. Agora, para eu fazer o século 5, é simples, é só colocar o V. Agora, e o 6? Então, o século 6, eu também vou fazer somatória. Eu vou colocar o símbolo V, que vale 5, e o I na frente, ou seja, eu vou somar. Quando a letra de menor valor, que é o número 1, que é o I, né, nesse caso, estiver depois, né, então eu primeiro faço o símbolo maior, depois o símbolo menor, eu apenas somo. Então, eu vou somar 5 mais 1, que é igual a 6. A mesma coisa o 7, o V e 2 vezes o I. Então, é 5 mais 1, que é igual a 7. E a mesma coisa o 8, o V mais 1, mais 1, mais 1, que dá 8. E agora, o século 9, como que eu vou fazer o século 9? Eu sei que o X, ele equivale a 10. Então, eu vou fazer a mesma regrinha que eu fiz com o V. Então, se eu colocar o 1 ou o I, que é o símbolo menor, no começo, eu vou fazer uma subtração. Então, é o 10 tirando 1. Se 10 eu tiro 1, eu fico com um 9. Então, portanto, eu tenho o século 9, que é o IX. E se eu inverter, colocar XI, aí eu vou ter o século 11, porque o símbolo menor veio depois. Então, eu somo. O X mais o I é a mesma coisa que 10 mais 1, portanto, 11. E a mesma coisa o 12, X, I, ou seja, 10 mais 1, 12. E a mesma coisa o 13, X, I, que é a mesma coisa que 10 mais 1, mais 1, mais 1, que é igual a 13. Agora, o 14. Século 15 é fácil. O X mais o V, que é o 10 mais o 5. E o século 14, como que eu vou fazer? O século 14 eu também vou fazer uma subtração. Eu vou ter o X, eu vou ter o I e eu vou ter o V. Como que eu faço? Eu separo o X e guardo ele, que eu sei que vale 10. A somatória ou a subtração eu vou fazer com os dois últimos símbolos, o I e o V. E eu já sei lá em cima que I e V é 4. Aí eu só somo 10 mais 4, 14. O X e o V é 15, né, que é só somando os dois símbolos, não preciso fazer somatória separado, só somo os dois símbolos. O 16 é a mesma coisa, separo o X, que vale 10, e vou fazer a somatória do V mais o I, que é 5 mais 1. 5 mais 1 é 6, somo com o X, que vale 10, e eu tenho 16. E assim eu vou fazendo com 17, com 18, com 19. O século 20, eu só somo 2 vezes o X, que é 10 mais 10, 20. E o século que nós estamos no momento, que é o século 21, é o X mais um X e mais o 1. Século 21.
Conhecendo, então, os algarismos romanos e como fazemos a somatória deles, vamos transformar os anos em séculos? Então, vamos lá. Temos duas regrinhas. Primeira regrinha, todo ano que termina com 2 zeros no final, os séculos são os primeiros números, ou o primeiro número. Dei 2 exemplos aí. O ano 1500, que foi o ano em que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Que século que é? É o século XV, XV. Por que é 15? Porque os dois últimos números do ano terminam com 00. Então, eu vou permanecer nos dois primeiros números, o 15. Agora, eu vou dar um outro exemplo. O ano 90. O ano 90 é século I, ou século I, né? Que eu coloquei em algarismos romanos para vocês. Por quê? Ele termina com 00? Ah, professora, mas ele tem 10. Mas eu tenho que olhar os dois números, dois últimos números. Termina com 00? Não, é 90. Então, o que vem antes do 90? Eu não tenho nada. Então, é o século I. Até porque, pela regra, os séculos eles são contados de 100 em 100 anos. Por isso, chama séculos. Então, o século I vai do ano 1 até o ano 100. E o ano 90 está dentro do primeiro século, ou seja, do século I. A segunda regrinha é, todo ano que termina diferente de 00, ou seja, não termina com 00, você soma, você acrescenta 1 nos primeiros números. Olha os exemplos. 2009. O ano de 2009 pertence ao século 21. Por quê? Ele termina com 09. 09 é maior do que 00. Então, o que eu vou fazer? Os dois primeiros números, que é o número 20, eu vou somar mais um. 20 mais 1, 21. Agora, um outro exemplo. 532. O ano de 532. Que século que é? Quais são os dois últimos números? 32. 32 é igual a 00? Não, ele é maior, né? 32 é maior do que 0. Então, o que eu vou fazer com os primeiros números? Somar mais um. Então, qual é o primeiro número aí? O número 5. O número 5 eu vou somar mais um. 5 mais 1, 6. Então, século 6. E agora eu coloquei uma tabelinha dos séculos para aquela famosa decoreba, né? Então, quando a gente quer decorar alguma coisinha para ficar mais fácil, para quem gosta de decorar, tipo tabuada. Então, nós temos aqui, do ano 1 ao ano 100, o século 1. Do ano 101 ao ano 200 é o século 2. Dá para ver aí pelo finalzinho dos números, tá vendo? 01 é maior do que 00. Então, eu vou somar o primeiro 1 ali, do ano 101, com mais 1, aí fica 2. E o ano 200, ele termina com 00. Então, eu vou permanecer com o número 2. Então, do ano 101 até o ano 200, todos esses anos, né, dentro desse intervalo, compreende ao século 2. E assim sucessivamente. Do ano 201 ao ano 300, século 3. Do 301 ao 400, século 4. Do 401 ao 500, século 5. Todos utilizam as duas regrinhas que eu expliquei anteriormente. A regra do final do 00 e a regra do final maior que 0. E aí a gente soma 1. Tá? O ano 501 a 600, século 6. 601 a 700, século 7. 701 a 800, século 8. 801 a 900, século 9. 901 ao ano 1000, século 10. No ano 1001 a 1100, século 11. O ano 1101 a 1200, século 12. Ao ano 1201 a 1300, século 13. Ao ano 1301 a 1400, século 14. Ao ano 1401 a 1500, século 15. O ano 1501 a 1600, século 16. O ano 1601 a 1700, século 17. O ano 1701 a 1800, século 18. O ano 1801 a 1900, século 19. E o ano 1901 a 2000, século 20. E o século que nós estamos, que começou no ano 2001
e vai até o ano 2100, que é o século 21, século que nós estamos. A partir do ano de 1101 em diante, já vai começar o século 22, mas nós não estaremos aqui para ver isso, ok? Então, muitos anos pela frente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Um grande beijo e bons estudos!